Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Nós estamos aqui para gravar esse vídeo. Vamos falar sobre os 4 principais concílios ecumênicos da história da igreja. Eliardo, eu não gosto muito dessa palavra ecumenismo, porque ecumenismo lembra a junção de todas as religiões. É aí que você se engana, porque o nome de junção de todas as religiões se chama diálogo interreligioso. Todas as vezes que vocês ouvirem essa história, essa palavra ecumenismo, ela vem do grego oikomenem, que significa casa comum, tá? Então são chamados de concílios ecumênicos porque a ideia era a unificação das doutrinas que existiam na época, tá bom, gente? Eu ia fazer um só vídeo. Todavia, o assunto é muito grande, muito extenso e eu vou fracionar esse assunto em 4 vídeos, tá? Cada concílio será um vídeo. O primeiro será o concílio de Nicéia. Constantino, ele defendia a ideia de um cristianismo unificado. Até porque, como um estrategista político e militar, ele sabia que um cristianismo fracionado, fragmentado, consequentemente dividiria o império. E diante das multiplicidades de doutrinas existentes na época, o cristianismo estava longe de um consenso teológico. Dito isto, o Constantino ele buscou fortalecer esses aspectos, garantindo uma formulação unificada das doutrinas, mas acabou se frustrando diante das controvérsias donatistas e ariana. Quem eram os donatistas? Essa expressão donatistas vem de um bispo da Numídia chamado Donato, e também ele foi bispo em Cartago, tá? Os donatistas eram um movimento cismático que perseguia os traditores. Quem eram os traditores? Eram os bispos que no período da perseguição do imperador Diocleciano, 303, se não me falha a memória, depois de Cristo, esse imperador romano chamado Diocleciano perseguia implacavelmente os cristãos, e aí aqueles que temiam a morte diziam, não, eu não vou mais confessar Jesus, e acabavam entregando os seus escritos sagrados para serem queimados. Os donatistas considerou estes bispos e todos esses irmãos como traditores, traidores, aqueles que negaram a sua fé. E diante disso, qualquer bispo que consagrasse, ordenasse um bispo ou qualquer outro tipo de ministro não era considerado, e esses donatistas perseguiam. Isso era um cisma que existia na época. A outra era a questão de Ário, né? A questão ariana. Essa palavra ariana vem de Ário. Todavia, foi a controvérsia ariana que foi o pontapé inicial para que se reunisse o Concílio de Nicéia no ano 325. O escopo do Concílio de Nicéia vai trabalhar a doutrina das 2 naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Mas essa discussão vai durar por todo ou quase todo o século IV, tá? A controvérsia ariana se originou nesse camaradinha chamado Ário, que acreditava que o Logos era um deus secundário. Olha o pensamento dele. Ele acreditava que o Logos divino era um deus secundário, como se fosse um demiurgo no platonismo. O platonismo acreditava que o mundo das ideias, ou seja, o mundo espiritual, que ele chamava de mundo ideal, foi criado por um Deus perfeito. E o mundo material foi criado por um demiurgo, isto é, um Deus inferior. Portanto, Platão acreditava que tudo que é carne, corpóreo, terreno, era mal, era ruim. E, consequentemente, esse pensamento platônico avançou muito e penetrou até dentro do cristianismo,
que recebeu influência muito forte do helenismo. Dito isto, Ário acreditava que o Logos divino era um deus secundário, tá? Como se fosse um demiurgo no platonismo. Ou seja, em outras palavras, ele acreditava que esse Logos era um agente criado por Deus para ser uma espécie de intermediário entre a natureza divina e o mundo criado. Em outras palavras, ele acreditava que esse Logos divino não era preexistente, como Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Não, Ário não acreditava que Jesus, o Logos divino, na verdade, era, em forma de Deus, ele tinha as mesmas características de Deus, e por isso ele foi considerado pelos bispos de Alexandria um herege e foi expulso, mas ele achou um apoio muito forte em Eusébio de Nicomédia, tá? Para Ário, o Logos divino não era eterno, ele havia sido criado, muito menos imutável, ele era só uma ponte entre Deus e os homens. O pensamento de Ário colidiu com o do bispo Alexandre em 313 d.C., que reuniu um sínodo e o expulsou da cidade. Os bispos de Alexandria começaram a perseguir Ário no Oriente, mas Ário achou abrigo na cidade de Nicomédia e o bispo da cidade se chamava Eusébio, não é Eusébio de Cesareia, é o Eusébio de Nicomédia, que assumiu a causa dele contra os bispos alexandrinos, e aí a guerra começou, meu amigo. Constantino foi notificado dessa controvérsia no Oriente e rapidamente considerou a disputa entre os bispos uma questão política. Ele sabia que se essa controvérsia continuasse, isso prejudicaria a política da época. Então, o que ele fez? Ele convocou um concílio geral em 325, que passou a ser chamado de o Concílio de Nicéia. Eusébio de Cesareia, historiador, tem até um livro dele aí, que eu vou colocar aí para vocês, chamado História Eclesiástica, tá? Ele elucida que 250 bispos foram contabilizados no Concílio de Nicéia. Entretanto, outros relatos dizem que foram 318 bispos, tá? Enfim, existe essa questão aí. Mas Dale Irving e Scott Surkist elucidam que foi Constantino quem presidiu o Concílio de Nicéia em 325. A doutrina de Ário não logrou êxito, ou seja, foi derrubada no concílio, pois a doutrina de Tertuliano, que ensinava que era um só Deus subsistindo em três pessoas, a chamada doutrina da Trindade já estava bem difundida no Ocidente. Portanto, Ário e todos os arianos, incluindo o bispo Eusébio de Nicomédia, foram todos exilados e afastados, tá? Exilados. Então ficou decidido que no Concílio de Nicéia, o cânon do Novo Testamento, gente, vale lembrar aqui que essas discussões todas surgiram porque essa turma toda não tinha a Bíblia que nós temos na mão hoje, tá, gente? Esse cânon reunido num só livro. Eram rolos, eram manuscritos espalhados por todo o império. Então não existia essa toda, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse. E o cânon do Novo Testamento ainda não era canonizado, ou seja, os livros do Novo Testamento ainda não eram canonizados. Então, por isso que estava nessa questão de formação de doutrina, tá? E o Concílio de Nicéia vai determinar que o cânon dos livros do Novo Testamento, ou seja, os livros do Novo Testamento foram canonizados. Eles determinaram também a data da Páscoa, determinaram a doutrina de um só Deus subsistindo em três pessoas, a chamada doutrina da Trindade. Eles determinaram as jurisdições episcopais, o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Constantinopla, e também as regras unificadas para o exercício da autoridade episcopal.
tá, gente? Esse foi o chamado Concílio de Nicéia. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas postagens. Viu como que o vídeo ficou grande? Só um concílio. Eu ainda vou falar nos próximos vídeos sobre o Concílio de Constantinopla, Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia. Fica ligado aí com a gente e até o próximo vídeo.